Bom, eu quero olhar um pouquinho para a questão de segurança, mas trazer isso para o Brasil agora, porque a prisão de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, chefe da maior milícia do Rio de Janeiro, aconteceu 6 dias depois de a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio deflagrarem a Operação Batismo, que teve como alvo a deputada estadual Lucinha. De acordo com as investigações, a parlamentar integraria o braço político do grupo paramilitar. Isso aí está ainda em investigação da Polícia Federal. Olha, eu queria entender de você de que forma que é necessário combater esse braço político, essa situação do crime organizado tomar conta da política para poder aumentar o seu poder, como uma forma de tentar desmembrar o que esses criminosos hoje provocam, não só no Rio de Janeiro, e é claro que a situação chama muito a atenção lá, mas em todo o Brasil, como uma política mesmo de segurança pública que envolveria todos os estados e também, principalmente, o governo federal. O caso do Rio de Janeiro, como você mesmo colocou, é um caso atípico, porque a omissão do Estado fez com que o crime organizado assumisse essa posição do próprio Estado. Começou com os traficantes e depois a própria milícia, que vinha derivada da própria polícia, acabava fazendo essa questão da segurança. Então, acabar com essa... Eu acho que o primeiro passo seria realmente integrar mais o Estado e ocupar o espaço praticamente que o Estado deixou para o crime organizado, e o crime organizado aproveitou suas portas como tem e acabou adentrando na política. Nós temos, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, nós temos a facção de todos os crimes organizados aqui no estado de São Paulo, no Rio, no próprio interior do Nordeste. Eles acabam tomando conta do poder político porque eles percebem que é uma oportunidade para se fortalecer. Então, eu acho que o primeiro passo é o Estado reocupar seus espaços que foram deixados. Não é mais... É a parte primordial hoje para você conseguir quebrar essa questão do crime organizado. Porque se você só perseguir, por exemplo, no caso das milícias, o próprio traficante ocupa o espaço. Se você combate os traficantes, as milícias ocupam. Então, quer dizer assim, é como se fosse enxugar gelo e outra, aquela briga de corda. Um puxa de um lado e vem para o outro. Então, realmente é o Estado ocupar e fazer a sua parte em questão de desmembrar a questão das facções. Eu acho que nós tivemos um exemplo muito bom, que é como o Moro fazia quando era juiz. Ele pegava a questão das organizações criminosas pelo lado financeiro. Se você começar a esgotar a questão da fonte de dinheiro das organizações criminosas, praticamente elas perdem a questão do apoio político, porque o apoio político só vem por causa da capacidade financeira dessas organizações de financiar suas campanhas, e a própria organização de se manter o seu braço mais estendido. Então, quer dizer assim, acho que o combate seria a ocupação e combate à questão do ramo financeiro das organizações criminosas. O Nelsinho, o Ricardo Capelli, que é secretário executivo do Ministério da Justiça, menciona que o Zinho tem muito a dizer. Ele se entregou agora nessa operação da Polícia Federal, depois de vários dias em que a polícia estava procurando por ele. E menciona também o seguinte, que um grupo como o comandado por Zinho no Rio não se estabelece sem conexões poderosas. Também avaliou haver conexões evidentes entre o cerco feito pela Polícia Federal e o braço político da milícia, a entrega dos criminosos às autoridades. De que forma que esse braço político, ele garante que essa milícia não só tenha mais poder, como também consiga alcançar algumas necessidades dela que a ajudem a controlar cada vez mais essas regiões e essas populações? A maneira em que vai blindando o trabalho criminoso da milícia. E isso significa ter integrantes da milícia infiltrados em todos os órgãos da política e da justiça, inclusive. Então, a gente tem órgão... Na verdade, a própria milícia nasce a partir de dissidentes da segurança pública, Ou seja, aquele mal policial que se corrompe, ele vira um miliciano. Um grupo paramilitar, Paramilitar, exato. E aí, naturalmente, já tem um fluxo de vinda, há um fluxo de ida, agora que volta a contaminar as forças de segurança, depois as forças da justiça, e isso vai se entranhando no poder público. E aí, sobre isso, há inclusive uma discussão no Congresso Nacional, não sei exatamente em que pé, um projeto para federalização dos crimes de milícia, que é o que? Tirar do âmbito do Estado a investigação e o próprio processamento de crimes, tira da Justiça Estadual, leva para a Justiça Federal,
para que hajam, de certa maneira, mais distância. Você acha isso bom, Nelson? Eu acho bom. Eu acho isso. Porque muitas vezes a política naquele estado está envolvida também com esses grupos e, como você mencionou, talvez alguns integrantes da própria justiça, né? Que já se conhecem, né? Então imagine só um policial civil sério tendo que investigar um ex-colega de trabalho, um policial militar, enfim. Então você distancia e cria mais uma barreira entre o trabalho organizado, criminoso da milícia e a força que precisa combatê-la, que é a força de segurança e a própria força judicial, o Ministério Público Federal, passa a agir na Justiça Federal, com investigações da Polícia Federal, não necessariamente do próprio Estado, isso pode acontecer remotamente de outro polo, ou de Brasília, ou de uma central, de um núcleo da Polícia Federal especializado no combate a milícias, talvez seja um primeiro passo importante e, apesar de ter um projeto de lei que faria isso ser uma obrigação, nada impede que hoje isso também aconteça. Porque hoje, como é que funciona a federalização? Quando há um crime em que se vê dificuldades do Estado dar conta, já há a possibilidade de federalização. E eu acredito que nesse caso, não tem detalhes, talvez isso já aconteça até porque o ZIN se entregou à própria Polícia Federal. Exatamente. Agora, o Gustavo Segré, para que isso aconteça de alguma forma, as autoridades vão ter que sentar e criar um plano, né? Sim. Porque o que a gente tem são operações, algumas determinações, o discurso de que o plano está sendo montado, até a apresentação de algumas medidas que já eram conhecidas e que são repetitivas em relação a algumas que já foram praticadas em anos passados, mas um plano que integre mesmo o Brasil a gente ainda não viu na segurança pública. Não vimos, e me chama a atenção que o Zinho se entregou. Sim. Ele está desde 2018 foragido. Tem 12 mandados de prisão, a nossa tarja explicava precisamente isso. E a pessoa, de repente, resolve se entregar. É estranho. Justamente depois que foi preso a deputada estadual. E aí a dúvida é, será que ele não se entregou para fazer alguma delação premiada, de ir um pouquinho mais para cima? Não sei, é uma dúvida. Mas é uma reflexão interessante, porque por que alguém que está desde 2018 foragido, com sucesso, de repente ele resolve se entregar? E aí a outra questão, há muitos anos atrás a gente não via das milícias, só víamos do narcotráfico. Aí aparece a milícia, como muito bem explicou Nelson, surge de policiais que eram corruptos e que encontraram uma forma de defender é uma forma errada, mas de contrarrestar o crescimento do narcotráfico no mesmo lugar. E agora o Estado está onde? Porque ele antes tinha que combater somente o narcotráfico, agora é narcotráfico e milícia. O crescimento e o desenvolvimento dessas duas fações tem a ver com uma carência do Estado em participar ativamente da segurança, senão não teria razão de ser, na minha opinião. Ale, você enxerga da mesma forma? A criminalidade ela vai ganhando braço onde o Estado deixou algum vácuo? Concordo plenamente, Segrega. Isso é a prova da omissão do Estado. E a corrupção desses policiais em ocupar praticamente essas áreas se tornam cada vez mais violentas, né? Porque, como o Koba falou, como que você vai investigar um colega, como que você vai fazer uma investigação, ou até nós tivemos recentemente até uma policial que era da Corregedoria, que foi assassinada no próprio Rio de Janeiro, e por isso ela fazia algumas investigações, ela também foi assassinada. Então, quer dizer assim, você começa a criar uma situação muito difícil, né? Então, o Estado, isso mostra o Rio de Janeiro, eu considero assim, a maior falha de gestão de um governo por deixar ocupar. Você vê que as questões das milícias chega a ser até um absurdo, porque eu tive no Rio de Janeiro conversando com taxista ou motoristas de aplicativo, eles falavam que eles preferiam morar em lugares onde tinha o tráfico, pois o traficante garantia muito mais a segurança, a qualidade social do que um miliciano. Veja só, a população ela se sente confiável em escolher um modelo, assim, ela se sujeita a aceitar um modelo criminoso e não falou do Estado em momento algum. Tem uma questão muito interessante também que permeia essa situação do crime ou até mesmo da contravenção penal no Rio de Janeiro, né? É o mesmo que acontece em relação ao jogo do bicho. Quando muitas pessoas foram questionadas sobre os crimes que começaram a ser praticados em torno da dominação do jogo do bicho em várias regiões do estado do Rio de Janeiro, essas pessoas respondiam o seguinte:
quem está combatendo essa contravenção penal, ela vai liberar dinheiro aqui? Ela vai nos ajudar? Ela vai olhar para as necessidades dessa população? Porque eles liberam o dinheiro rapidamente. Então, há ali o controle ligado a justamente o pagamento do que essas pessoas precisam. E muitas passam a compreender a partir daí que o crime organizado oferece mais para elas, ou quem pratica a contravenção penal, que aí nesse caso o jogo do bicho é um pouco diferente da atuação da milícia e tal, mas quem está cometendo algum tipo de irregularidade, pelo menos está oferecendo o que parte dessa população precisa, Gustavo Segré. Terrível. Porque isso é carência do Estado. E aí te mostra que não é somente dar uma ajuda social aqui, uma ajuda social lá, é a segurança que esse indivíduo sente em função de um âmbito irregular, ilegal, narcotráfico. Como alguém poderia se sentir mais protegido pelo narcotraficante que pelo Estado? É uma coisa muito louca. Mas é a realidade das pessoas que convivem. Esse exemplo que o Alessandro deu é claro. Um taxista prefere estar num lugar em que o narcotráfico comanda porque ele sabe que, pela moral desse lugar, ele não será assaltado, ele não... Mas, pelo amor de Deus, é uma realidade terrível para essa população. E um detalhe, né? Isso é a certidão de falência do Estado mesmo. Por que o taxista prefere morar onde está dominado pela facção criminosa? Porque a facção criminosa é organizada e entrega um serviço, entre aspas, rápido, ágil. O Tribunal do Crime julga do dia para a noite. O processo, entre aspas, lá, para quem descumpre as regras, dura uma semana. A gente viu, por exemplo, naquele caso dos médicos que foram mortos por engano, que o Tribunal do Crime agiu em alguns dias, já deu uma sentença de morte para alguns e já executaram. Imagine só onde o Estado de verdade, o Estado do Rio de Janeiro, no caso, está agindo, quanto tempo demoraria para entregar para um taxista desse uma solução de um crime, alguém que furtou ele, alguém que o violentou, alguém que de alguma maneira cometeu alguma irregularidade. Ele tem que procurar a polícia, fazer um boletim de ocorrência, processar alguém. Aliás, o Estado nem dá para ele a garantia da segurança quando a facção criminosa, em terrenos dominados pelas facções criminosas, entrega essa segurança, e da mesma forma a milícia, porque a milícia também tem outros territórios e que entrega a segurança também para as pessoas de determinada forma.